Como é que você vê isso, essa história de ter muito claro o que quer, não quero? E você já teve coisas muito claras também, e depois chegou lá e falou, putz, mas será que é isso mesmo? Então, na verdade, assim, eu acho que para mim foi uma coisa muito curiosa, porque isso tudo eu acho que começou por causa de um livro que eu li quando eu tinha 12 anos, a idade da sua filha, né? Quase. Que chamava Visualização Criativa, que era um livro que eu não sabia na época, porque eu ganhei do dono de um sebo, que era meu amigo, porque eu ia lá discutir com ele à tarde, saía da escola e ia discutir literatura com ele, que eu sempre fui apaixonada. Aos 12 anos. Aos 12 anos. E aí ele me deu um livro e falou assim, esse livro é a sua cara. Eu falei, gente, esse livro é minha cara? Visualização Criativa. Depois a gente coloca as referências. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava muito curiosa para saber por que aquele livro era a minha cara. Comecei a devorar o livro e tinha exercícios no livro. E depois de muito tempo, talvez de uns 30 anos, eu me dei conta de que aquele livro era um livro de meditação. E um livro de meditação através da visualização criativa, que é algo, tipo, imagina aquilo que você quer, sente que você chegou lá, imagina todos os detalhes, né? Tipo, vamos pensar que a gente está imaginando aqui uma casa, né? Então, que cor é a parede da sala? Como é o sofá? Quantas almofadas tem? Onde está a televisão? Quantas polegadas? Tal, não sei o quê. Então, eu cresci fazendo esse exercício quase que diariamente. Tanto é que eu me lembro de uma vez que eu fui chamada por uma amiga, assim, uma amiga de jardim de infância. Ela falou assim, só que a gente já era mais velha nessa época, tipo, 15 anos, sei lá. Minha mãe está sendo representante agora da Amway. Lembra da Amway que vendia um monte de coisa? E a gente quer te levar numa reunião. Falei, meu Deus, lá vai. E aí, na reunião da Amway, tinha que desenhar um mapa de onde você queria chegar. E o cara que era diretor da Amway naquela época pegou meu desenho e falou assim, eu nunca vi algo tão detalhado. Eu falei, cara, eu faço isso há muito tempo. Passatempo de criança. Eu passatempo de criança. E eu lidava com aquilo, de fato, como uma brincadeira. E depois de muitos anos, também eu li um outro livro que me mostrou algo muito importante sobre isso, chamado A Maior de Todas as Mágicas, que é o livro do cara que criou o Departamento de Compaixão e Altruísmo da Universidade de Stanford. E ele é um cara que conta uma experiência semelhante, mas que quis aprender meditação quando criança e aprendeu a meditar focado em objetivo. Em, né, tipo, o que eu quero e muito no externo. O que o mundo está dizendo que é bom para mim? Bom, se eu vou fazer jornalismo, eu tenho que entrar na Globo. Mas se eu entrar na Globo, eu tenho que virar apresentadora. Mas se eu vou fazer jornalismo e os apresentadores ganham X de dinheiro, eu tenho que ganhar X de dinheiro. Então, é muito focado pelo externo. E eu entendi, depois de muito tempo, que a minha motivação foi muito externa. Foi externa porque eu queria reconhecimento, foi externa porque eu queria, tipo, aparecer na TV, porque eu queria um programa para chamar de meu, foi externo porque eu queria grana, né? E queria estar entre as pessoas que eram reconhecidas por aquilo. Assim como eu escrevi lá na prova de estágio, tipo, quais são as jornalistas que você admira? Tinha essa pergunta, e por quê? Né? Assim como eu escrevi o nome de algumas, eu queria que um dia meu nome estivesse lá. E você vai me perguntar por quê? Cara, talvez por puro ego mesmo. Né? E o quanto isso depois se mostrou vazio dentro de mim. Ou cada vez mais se mostra vazio dentro de mim. Né? E acho que muitas coisas a gente precisa reconhecer que a gente ainda precisa do reconhecimento externo e que a gente quer se sentir amada. Né? Mas o fato é que daí eu tinha botado na minha cabeça que aos 30 anos eu ia receber uma determinada quantia. E aos 20 anos eu botei na minha cabeça que quando eu chegasse aos 30 eu ia ganhar X de dinheiro. E eu não estava na Globo nessa época, eu estava na Band nessa época. E quando eu fiz 29, a Band renovou meu contrato e era X mais tanto. Uau. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, cheguei, 10 anos querendo aquilo e cheguei. Só que eu cheguei e falei, cara, não era isso. Não é. E 6 meses depois, ou 4 meses depois, não me lembro exatamente, a Globo me chamou para não mais trabalhar como apresentadora, como eu era na Band, mas para ganhar 10 mil a menos do que eu estava ganhando na Band. E eu falei, cara, mas eu fiquei 10 anos querendo chegar nesse valor, e agora eu cheguei, agora eu vou abrir mão. E aí eu tive que parar, de fato, e sentir, bom, o que vai me motivar? A grana. E aí a Band me ofereceu muito mais, me ofereceu participação nos lucros do jornal da Band, me ofereceu dobrar meu salário, blá, blá, blá. Tipo, e eu olhei pro cara do vice-presidente e falei assim, não, sonho não tem preço. Uau. Porque eu tinha o sonho de voltar pra Globo.
E aí fui pra ganhar. E aí, na hora que eu liguei pro cara que tava tentando me contratar na Globo e falei pra ele assim, quero ir. Ele falou, não, mas eu não tenho dinheiro pra te oferecer pra cobrir seu salário. Eu falei, não, mas eu quero ir mesmo assim. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Então, como a motivação vai mudando, porque... Só que o Jim Carrey fala isso, né? Eu queria que todo mundo fosse famoso e rico pra entender que ser famoso e rico não resolve nada. Mas é muito difícil, às vezes, a gente entender que aquela motivação não serviu se a gente não chegou lá e não experimentou e falou, putz, não era isso, né? Igual você, que estava lá na audiência e viu, putz, isso não é pra mim. Não, e te ouvindo, eu acho que você mencionou tanta coisa legal. Uma das coisas que você mencionou era a motivação externa, né? Do que é definido como sucesso pelos outros, né? Que eventualmente está ligado ao tipo de empresa, ao cargo, ao sucesso, ao salário. E se isso for a motivação para você mesmo, tá legal. Mas eu acho que no caminho é muito difícil até saber o que é uma motivação nossa, pessoal, e o que a gente acredita que é uma expectativa, pode ser da família, pode ser dos amigos, da sociedade, que a gente tem que cumprir aquela expectativa. E hoje eu acho, diferente até de quando a gente estava no estágio, hoje, pelas mídias sociais e por você ver, né, 30 segundos, 90 segundos das pessoas em que parece que está todo mundo com os checkpoints de sucesso ali no máximo e só você não, né? Isso gera uma ansiedade, gera uma série de dúvidas também bastante grande. E legal te ouvir qual foi o seu processo para a hora que foi colocada a prova, né? De falar assim, puxa, você sempre valorizou isso, era a sua meta, você atingiu sua meta. Mas agora tem uma situação aqui que está desafiando e te dando uma outra coisa. Que você falou uma frase super forte agora, né? O sonho não tem preço. Que bonito isso. Que bonito você conseguir reconhecer que aquele era um sonho que não poderia ficar atrás de uma proposta financeira melhor, né?